Eu acho que o Artaud é um homem que está vivo, é um ser que está vivo, porque ele foi no fundo do corpo e da alma humana. E ele não gosta de nada que seja abstrato, que seja metafísico. Porque tem gente que acha que ele é metafísico, que ele é louco, ele é concreto e anímico. Ele é eterno porque ele diz respeito exatamente, ele trabalha o corpo em permanente mutação. Quer dizer, ele, inclusive, um homem que sofreu demais, que tomou todas as drogas antes de ser internado, que viveu uma vida totalmente já muito vivida, um homem vivido, corpo vivido, experimentava de tudo, experimentava muita coisa. Ele foi para o México. No México, ele teve com os Tamauaras, que era uma tribo que tomava peote, o deus da tribo era peote. Era uma coisa concreta. Engolia o Deus, comungava o Deus. E o peote alucina, não é? Mas a alucinação é muito concreta, porque enquanto eles faziam uma roda de alucinação, eles peidavam sem parar. Peidavam, quer dizer, soltavam, peido, tudo, suor, tudo ia para fora, não é? E ele ficou fascinado com aquele povo forte, diante daquele povo europeu cheio de rendas, de roupas, de cortinas, de não sei o quê, aquela coisa, inclusive dos anos 30, né? E ele então, ele viu que tudo que ele pensava do teatro, inclusive, que ele já chamava de crueldade, aquela tribo vivia, conhecia aquilo, era civilizada por isso, entendeu? Aí ele foi para Cuba, aí ele foi para uma santeria em Cuba, aí deram para essa santeria em Cuba, deram para ele, um pai de santo deu para ele uma espada de Ogum. E ele ficou super entusiasmado e levou para a Irlanda, foi para a Irlanda com essa espada, para ver se ele levantava o povo celta. A cultura celta, porque a cultura celta, a cultura portuguesa, inclusive, tem muita cultura celta, a cultura irlandesa, tem muito, não é? A genialidade, inclusive do próprio James Joyce, dos irlandeses, não é? Do John Ford, diretor de cinema, está muito ligado a essa cultura celta, que não é como a cultura ocidental, é uma cultura mais de matéria corporal anímica, entendeu? E ele queria, então, levantar o povo, queria levantar a espada de São Patrick, que é o protetor, como aqui São Jorge, no Brasil. Ele queria levantar essa crença no corpo dos irlandeses, né? E foi preso. Foi preso e deportado para a França. Da França, ele vai de um sanatório para outro, até chegar em Rodez. Passa por vários sanatórios e leva eletrochoque, e leva sedativo, toma droga. Isso tudo enquanto acontecia a Segunda Guerra Mundial. Ele ficou completamente ausente, quer dizer, sofreu as consequências. Ele passou fome, que tinha dificuldade de chegar comida lá no Rodez. Ele passou tudo, né? E ao mesmo tempo levando choque, levando porrada, e incentivava pelo médico dele a escrever. Então esse homem, quando foi libertado, no fim da guerra, em 1945, ele saiu com uma lucidez enorme, porque ele escreveu um texto chamado Para dar um fim no juízo de Deus. Quer dizer, para dar um fim, nos libertarmos do juízo de Deus, né? E arriscarmos, vivemos sem juízo, né? Que é uma coisa extremamente saudável, é uma coisa que não tem nada a ver com loucura, que cura. Ele resumiu tudo que ele sabia em 1 hora e fez um programa de televisão radiofônico. Programa de televisão não tinha.
para a Rádio Nacional Francesa. Todos os intelectuais na época, depois da guerra, fizeram esse programa. Sartre, Camus, Claudel, todos. E ele chegou o dia dele, que foi dia 2 de fevereiro, o dia de Iemanjá de 1948, o programa foi proibido. Como está proibido o meu aí na TV Cultura, um programa que nós fizemos aí chamado Caderneta de Campo. Está proibido aí, está liberado, mas eles não passam. Primeiro disseram que estava proibido, depois que não foi mais proibido, eu só soube 23 anos depois, liberaram. Mas enfim, proibiram esse programa. Mas ele foi gravado, e essa gravação correu o mundo. Hoje em dia você encontra até na internet a gravação. E esse texto radiofônico, ele teve uma influência enorme em Deleuze e Guattari, que criaram o Anti-Édipo, que é um livro importantíssimo, tendo esse livro como subtexto. Toda hora eles citam para dar um fio juiz de Deus. O Anti-Édipo é um livro que estourou com tudo que é consultório de psicanálise do mundo. E mudou completamente, porque o Deleuze e o Guattari começaram a fazer esquizoanálise. Porque a pessoa que é chamada de doida tem uma compreensão da vida fora da programação que a sociedade de espetáculo faz no corpo. Ele tem contato com coisas ele tem contato com civilizações arcaicas, ele tem contato com uma percepção fora do programado, ele desenvolve o corpo dele para se libertar dos clichês todos com que a gente é infernizado dia e noite pela propaganda, por tudo, pelo estilo de vida, pela massificação, pelos papéis que a gente desempenha. Tem um papel de ator, tem um papel de operário, tem um papel de soldado, tem um papel de faxineira, tem um papel de banqueiro, de bancário. Esses papéis todos em que condicionam a pessoa, o corpo, não é? E mesmo que o corpo vá para a academia, por exemplo, é um novo relançamento de um corpo Deus, não é? O corpo da academia, essa coisa monstruosa, assim, que no teatro realmente não dá, porque o teatro você tem que estar com o corpo transparente, tem que revelar exatamente seus ossos, tem que chegar aos ossos, tem que chegar a tua musculatura, teus nervos leves, tua musculatura tem que estar frouxa, tem que estar vibrante, forte, mas ela tem que estar possuída de eletricidade, seus nervos, teu sangue. Teu corpo do ator, ele traz em si uma espécie de mapa da vida. Porque se ele trabalha no sentido de ter um corpo que não é um corpo máquina, que não é um corpo automático, não é um corpo ligado para os automatismos. Claro que ele pode se utilizar de mil figurações, fazer coisas teatrais, caras, tudo, mas tudo que ele faz emana dos bichos que ele tem, dessa tremedeira erótica que tem o corpo. E que ele procura passar diretamente para o público. O que passa é o texto, mas mesmo além do texto, o que passa é o que vem do corpo, o que o corpo emana. Tanto que ele usa muito palavras que ele cria. Quando você quer dizer uma coisa, a palavra não diz mais, então você vai para repulelê e culpa. Você quer mostrar uma época como a de hoje, por exemplo, uma época totalmente uma época que parece estar quebrando o ovo um atrás do outro, está rachando toda principalmente no Brasil, já rachou totalmente a velha nova república. Nós estamos vivendo um momento assim não tem por onde segurar, né? Não tem. E os que estão querendo segurar são os maiores, são como eles chamariam esses caras? Não, nem sei.
Cadê?